Eu sei, gente, eu sei. Tá difícil a gente acompanhar o que tá acontecendo no mercado de AI. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você é da bolha de tech, você tá tipo assim, mano, não consigo acompanhar, é muita ferramenta, é muita AI, todo mundo falando de agente, todo mundo falando de cloud, todo mundo falando de chat GPT. E se você não faz parte da bolha, você tá pensando assim, cara, esse trem tá muito rápido. Eu acho que eu nem consigo mais pular, porque eu não entendo nada de AI e eu nunca vou entender nada. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. No final do dia, existem algumas poucas ferramentas no mercado que realmente valem a pena a gente olhar e vale a pena a gente entender. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma dessas poucas ferramentas que na minha visão estão revolucionando o mercado, que é o Cloud Cowork e o OpenClaw. Então eu quero fazer nesse vídeo aqui uma breve explicação sobre o que é o Cloud Cowork e o que você pode fazer com essa ferramenta. Mas eu não estou falando de um vídeo que vai te ensinar a organizar sua pasta de downloads ou a limpar sua área de trabalho. Eu estou falando sobre realmente o potencial que você pode alcançar com essa ferramenta. E eu também quero comparar com ela sobre o que é a diferença de um Cloud Cowork com um OpenClaw. Então eu quero abrir os dois, eu literalmente vou abrir os dois aqui na minha tela e a gente vai explorar junto as possibilidades e a capacidade de cada um e para quem é cada ferramenta, tá bom? Partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal e você tá pensando, mano, quem que é esse nerdão aí falando? Isso mesmo, eu sou Bruno Kamoto e eu sou esse nerd apaixonado por empreendedorismo, IA, SaaS, micro SaaS. E eu venho há 4 anos produzindo conteúdo sobre coisas que eu curto pra caramba. E o meu hiperfoco do momento, que tá quase me levando ao divórcio, porque minha esposa não aguenta mais eu falar disso em casa, é inteligência artificial. Mas não só IA, porque IA é divertido, mas IA, como a gente pode aplicar IA para nos tornarmos empreendedores melhores, para nos tornarmos profissionais melhores e mais capacitados. Então eu quero trazer um pouco desse meu hiperfoco que quase custa meu casamento. Inclusive fica a dica aí, não fique falando de IA o tempo inteiro com a sua esposa ou com o seu marido, porque eles vão ficar de saco cheio. Mas quero falar pra vocês o que esse meu hiperfoco vem me trazendo de conhecimento e o que eu posso compartilhar com você de uma forma prática para você realmente elevar o seu conhecimento para outro nível, para você aplicar as coisas na prática, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu falar para vocês aqui, olha só o que tá na minha tela. Nós temos aqui do lado esquerdo o Cloud Cowork, tá? Essa aqui é a versão instalada do desktop, então você pode baixar ela e instalar, eu gosto de trabalhar com a versão instalada. E aqui na minha direita é o meu Telegram do meu OpenClaw, então eu tenho aqui 4 agentes aqui disponíveis que hoje trabalham para mim proativamente. Inclusive, eu usei esse meu agente para fazer uma pesquisa para montar para mim um material que eu queria apresentar no vídeo para vocês hoje. E aí eu vou passar um pouco com esse material também, tá? Então, vamos primeiro tirar aqui as coisas da frente para explicar o que é cada um dos dois e para quem é isso aqui, tá? O Cloud Cowork, ele é uma ferramenta que ele foi feita para o B2B. Eu até vou pegar aqui o material que a gente montou aqui com a minha querida AI aqui e vou abrir para vocês, né? Então o Cloud Cowork, ele é uma ferramenta que foi construída para o trabalho. Inclusive, começou-se um termo novo no mercado falando sobre Vibe Coworking, né? Ou Vibe Cowork para você. Agora você consegue trabalhar só de ser Vibe Code, você tá Vibe Coworking ali trabalhando, né? Então, o Cloud Cowork ele é um agente de autônomo da Anthropic, né? Para esse Knowledge Workers, né? Então ele usa a mesma arquitetura do Cloud Code, que ele é esse terminal feio aqui, né? Que você abre esse terminal aqui, e aí você olha e fala assim, cara, o que é isso aqui, né? Então, tipo assim, o Cloud num terminal, ele é para desenvolvedores, é para uma galera mais técnica, tá tudo bem, né? Só que eles fizeram nessa interface que ele não é mais um terminal, que qualquer pessoa pode usar. E a ideia deles, da Anthropic, é realmente começar a expandir esse escopo para sair só de um produto para desenvolvedores, para abarcar esses produtos para empresas, né? Para profissionais de todos os tipos e categorias, né? Então, como funciona o Cloud Cowork? Ele roda numa VM isolada no computador, então o Cloud acessa apenas pastas autorizadas e o código executa esse trabalho. Então, o que ele tem de capacidade? Cara, ele consegue organizar arquivos, criar planilhas, fazer pesquisas, documentos, agendar tarefas, pesquisar na internet e principalmente plugins e skills, né? E ele tem disponibilidade hoje para Mac e para Windows, né? E ele foi lançado, inclusive, recentemente o Windows, mas nada, zerito para Linux e mobile. Agora, aqui é uma timeline mostrando, né? Então, cara, o Cloud Cowork saiu em janeiro desse ano. Então, a gente tá falando de tipo, um mês atrás, na data da gravação desse vídeo. A gente teve um monte de gente reagindo na internet, falando assim, aqui está a minha vida, não faça nenhum erro, né? Então, tipo assim, realmente foi uma explosão, assim, explodiu a cabeça da galera na internet. Aí a galera começou a achar, tipo, vulnerabilidade de segurança, né? Então esse Prompt Armor achou aqui, mostrando que ainda tem esse problema de Prompt Injection, que na minha visão, Prompt Injection é o maior problema de cibersegurança num mercado de Agent First, que nós estamos vivendo esse momento de agentes, né? Aí depois veio o sistema de plugins, cara, que isso aqui, ó, já assim, elevou
Pra mim, plugins e as skills que lançaram é igual Matrix, cara. É igual Matrix. A Trinity lá, correndo e fugindo, e ela fala, cara, preciso aprender a pilotar um helicóptero. E aí ela... De repente ela tem 20 anos de habilidade pilotando um helicóptero ali. Então, cara, os plugins, ele deu esse superpoder nessas skills. E aí veio esse SaaS Apocalypse, né, que rolou agora em fevereiro, onde teve essas ações das empresas de software caíram, porque o mercado pegou e falou assim, não, peraí, se as IAs já estão conseguindo fazer um monte de coisa e fazendo tarefas específicas, que eu vou passar por elas aqui, tipo, qual é o sentido de eu assinar uma IA de assinar uma ferramenta e gastar 20, 30 mil por ano? E aí o mercado derreteu. Aí, cara, ele lançou agora a versão do Windows, dia 10 de fevereiro, tipo, ontem. Depois lançou a versão para suporte de Intel do Mac, ou seja, eles estão abrindo o escopo e não só limitando agora a galera que usa a OS da Apple, né? Eles começaram a trabalhar com esse Enterprise Agents Briefing, né? Então eles lançaram, tipo, agora esses conectores de MCP e tal por áreas específicas, né, departamentos, e agora eles têm essa grande estabilização, né? Então, assim, hoje é dia 26, dia 25 e dia 26, agora veio a grande estabilização, né? Que faz 2 dias que o mercado se acalmou, né? Então, o que é esses Connectors Enterprise Plugins, né? Então, cara, eles lançaram vários MCPs. Então, o que é um MCP? O MCP, ele permite que você conecte na ferramenta através do cloud, né? Então, você consegue vir aqui, né? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu fechar o terminal. Então você consegue pegar aqui, por exemplo, e conectar via MCP em qualquer coisa, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Quando você entra aqui embaixo, você tem aqui esses conectores, né? Então isso aqui são MCPs, né? Então, por exemplo, eu tenho um MCP do Notion aqui plugado, né? Que são esses conectores. Então eu consigo praticamente chegar aqui no Cloud e falar assim, cara, quais tasks eu tenho para hoje. E aí você consegue, tipo, plugar dentro do Notion e trabalhar com o Notion usando só uma área de texto. Então você consegue atualizar coisas, fazer download, exportar, importar, fazer tudo. E agora, de uma forma mais poderosa ainda, quando você tem essa informação de MCP, onde você consegue acessar uma ferramenta e dominar ela lá dentro, você consegue também pegar e cruzar dados dessa ferramenta com outras ferramentas. E é aí que entra os nossos superpoderes que eu vou falar para você em um segundinho. Então, o que é o MCP, né? Então, vamos pegar aqui o Cloud. Então, o MCP é você se conectar dentro de uma ferramenta, né? Então, você se conecta com uma ferramenta aqui, deixa aqui. Então, você se conecta com uma ferramenta e consegue fazer qualquer coisa dentro dela. Então, basicamente, de vez em você ter uma interface do Notion que você tem que ir lá, adicionar coisa, mover, você faz tudo via MCP, né? Então, um outro exemplo de MCP que eu tenho aqui é um MCP do Tally. Então, basicamente, o Tally é um formulário. Então eu consigo analisar todas as respostas do meu formulário, eu consigo criar formulários, eu consigo deletar formulários, eu consigo fazer tudo sem ter que acessar o site deles, fazer tudo, etc. Então é uma forma de você se conectar a essa ferramenta. Mas o grande superpoder do MCP está na capacidade de você cruzar dados, né? Então você fazer um data cross, né? Então, o grande superpoder do MCP é que você pode cruzar dados entre ferramentas também. Então, em vez de você usar só uma ferramenta para você administrar seu Notion por uma caixa de prompt, você pode, de fato, cruzar dados entre ferramentas, né? Que é uma coisa que o OpenClaw faz muito bem, mas você também consegue fazer aqui dentro. Então, o MCP, ele te dá essa capacidade de você se conectar e fazer qualquer coisa com uma ferramenta, né? Então, um exemplo de cruzamento de dados que você pode fazer é que você pode cruzar dados do Stripe, por exemplo, com o Supabase. Então você pode ver sobre dados da jornada dos clientes, sobre pagamentos, sobre o funil. Você pode plugar também aqui junto com PostHog, por exemplo, e você cruzar dados do Stripe, Supabase, PostHog, e você consegue ter uma visão do seu negócio de uma forma completa, né? E do outro lado aqui do Cloud, a gente tem uma coisa aqui também chamado Skills, né? Então Skills, basicamente, se você acessar aqui e digitar Skills, eu vou abrir aqui o diretório da Anthropic, né? Então a Anthropic tem um diretório na internet, né? Então Anthropic, aqui Skills, e aqui eles têm as skills oficiais que a própria Anthropic recomenda. Então aqui você tem, por exemplo, esse MCP Builder, né? Então você pode criar MCPs com essas ferramentas. Então toda ferramenta que tem uma API, você pode praticamente criar um MCP. Então eu vou pegar aqui essa parte de front-end design, tá? Então vamos abrir aqui essa skill de front-end design, né? Então basicamente você tem essa skill aqui chamado front-end design, né? Então você pode pegar essa skill e você instala ela no seu Cloud
download. E essa skill, basicamente, o que ela faz é que ela dá um super poder para sua ferramenta. Então pensa comigo, a IA, ela é generalista. Pensa, ela leu todo o conteúdo do planeta, ela leu todos os livros, a IA sabe tudo, tipo, ela é muito inteligente, só que, tipo, cara, é muito generalista o conhecimento dela. Então, se você falar para ela assim, faça uma landing page para mim, ela vai fazer uma landing page, tipo, meio blé, né? Tipo, mal menos. Agora, se você pega e usa essa skill, o que ele faz? Você codifica o cérebro da IA pra ele, tipo, virar a Trinity do Matrix, assim. E ela virou uma especialista em landing page. E ela vai fazer um landing page mantendo o aesthetic, né? A estética perfeita, né? Então ele vai arrumar a tipografia, vai arrumar as cores, vai fazer um motion, vai fazer a composição espacial, vai fazer os detalhes de background, os detalhes visuais. Então, tipo, não vai ficar uma landing page genérica, vai ficar uma landing page mais especializada. E essas skills, na minha visão, elas revolucionaram tudo, assim, né? As skills revolucionaram muita coisa, né? Os MCPs revolucionaram muita coisa. A real é que o Claude tá mandando bem pra caramba ultimamente, mas assim, o fato de você ter esses superpoderes é muito legal, né? Então as skills, elas dão superpoderes para o Claude, né? Então ele consegue fazer coisas com muita capacidade. Então você tem superpoderes de tudo. Você tem superpoderes para marketing, para desenvolvimento, para todas as áreas, praticamente tem skills, né? Se você olhar na internet e digitar só skills, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui de site que eu estava olhando esses dias, que é esse Skills SMP. Cara, a gente tá falando aqui de 283 mil skills. Então, praticamente tem skill pra tudo. E você também pode criar uma skill customizada pra você. Então, o Claude tem essas skills, tem o MCP e eles estão bombando, tá? Mas, Bruno, como que isso se encaixa com o cowork, né? Então, pensa comigo, tá? Então, você tem essas skills, você tem todas essas habilidades e você tem as suas coisas do seu trabalho. Então, o que você pode fazer, basicamente, é você conectar, né, uma pasta, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha pasta de projetos do Cloud Code, tá? Então, aqui eu tenho vários projetos que eu fiz, né? Eu tenho conteúdo, tenho side projects, tenho controle financeiro pessoal, tenho vários projetos aqui e você pode pegar qualquer uma dessas pastas aqui. Então, eu vou pegar essa pasta aqui, né? Então, dentro dessa pasta, você consegue, por exemplo, colocar várias coisas ali dentro que são importantes para o seu trabalho. Então, o que vocês podem fazer é fazer download dessas skills e vocês podem simplesmente chegar e clonar elas por um repositório do GitHub. Então, você cria uma conta no GitHub e você clona essa skill para o GitHub, né? Então, como você clona essa skill para o GitHub? Você praticamente entra aqui na skill que você quer e você pode vir aqui e dar um fork, né? Você pode simplesmente vir aqui, em código. Aí você pode tanto vir aqui em download zip, e aí você baixa essas skills aqui, por exemplo, do Anthropic, como você pode vir aqui, por exemplo, em fork, e aí você copia essas skills para o seu GitHub. E aí você consegue vir aqui no Claude e acessar o GitHub também aqui. Ah, Bruno, como que acessa o GitHub? Você pode tanto acessar aqui pelo código, né? E aí você consegue colocar aqui o diretório do GitHub aqui dentro, tá? E como você também pode usar o Cowork aqui. Mas vamos supor que você baixou essas skills no seu computador e a gente vai trabalhar agora com uma pasta aqui. Então você colocou todas as skills lá dentro. Então o que você pode fazer, além de você acessar essas ferramentas aqui, que são os conectores, e acessar os plugins, que são esses plugins aqui de B2B, né? Então você tem plugins de marketing, você pode fazer SEO optimization, campanhas, cara, tem tudo, sinistro assim. Então, além dessas skills, você também pode ter skills customizadas que você deixa na pasta do projeto, tá? Então, coisas que você pode fazer com o Cloud Cowork. Então, além de ter essas habilidades, você pode plugar múltiplas ferramentas aqui dentro. Então, como fazer isso? Por exemplo, eu quero pegar uma campanha do Meta Ads, tá? Então, eu vou pegar aqui agora um exemplo prático, né? Então, eu quero pegar aqui, por exemplo, e fazer uma coisa com um Cloud Cowork mais parruda, né? Então, hoje, vamos supor que eu opero uma estrutura de marketing. Então, dentro dessa minha estrutura de marketing aqui, eu tenho várias ferramentas que eu uso aqui dentro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, Meta Ads, eu tenho aqui Google Analytics que eu uso. Opa, Google Analytics. Então, eu tenho Analytics. Eu tenho outras ferramentas aqui também. Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui criativos. Aí eu tenho do outro lado aqui copy. Aí eu tenho aqui o desempenho, que aí tem várias ferramentas que fazem isso, né, na internet hoje. E aí você tem tipo, uma porrada de ferramenta. Então uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é pegar todas
tokens e chaves API, né? Então, a grande maioria dessas ferramentas, elas têm uma coisa chamada chave API. Então, elas têm não só a chave API, como elas também têm, algumas têm token, né? Tipo, token. Então, no caso da MetaEdges, por exemplo, é token, né? Uma chave API, né? Então, a grande maioria dessas ferramentas, elas têm essa visão de MetaEdges, de token, que permite você conectar ferramentas externas dentro dessas ferramentas. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o Google Analytics, os criativos que você gera, então esses criativos, eles ficam, por exemplo, você deixa os criativos dentro dessa pasta, né? Então, você pode pôr os criativos, ou você pega as campanhas de MetaEdges e você associa aquele criativo com aquela campanha. Então, assim, você tem que ter, né, todas essas informações dessas ferramentas. Você também tem que ter as informações do projeto que você está tocando, né? Então, tipo, então o que você está tocando no projeto? Então, dentro da sua pasta, que é o que a gente selecionou aqui, você tem todas as informações do seu projeto. Então, você tem ali, tipo, cara, como funciona a campanha, quais são as campanhas que estão rodando, quais são os criativos. Você pode ter uma pasta com todos os criativos, você pode ter uma pasta com todos os copies. Não importa, assim, tem que estar tudo dentro do mesmo local. Então, quando você dá esse contexto, né, dessas informações do projeto para o Cloud e você tem todas essas ferramentas aqui, o que você consegue fazer é conectar todas essas ferramentas dentro do Cloud Coworking. Então você consegue não só usar os arquivos que estão dentro da pasta, como você consegue salvar aqui dentro da pasta do Cloud Coworking, você salva esses dados aqui dentro da pasta. Então você consegue colocar eles como um arquivo de Markdown, né? Que é o arquivo que as IAs leem normalmente, né? Que é o .md, né? Então você consegue salvar todas essas informações aqui dentro. E aí você fala assim, Bruno, mas eu não sei o que é uma chave API ou como salvar uma chave API. E tá tudo bem. Acho que na era da IA, é normal não saber as coisas e é normal você usar a IA para perguntar. Então você fala assim, olha, quero acessar o MetaEdges. Eu preciso de um passo a passo para pegar a chave API/token e salvar ele na pasta do projeto para você ter acesso futuramente sem ficar precisando pegar acesso toda vez. Então, o desafio do Cloud Coworking é que ele não tem essa memória persistente que nem tem o OpenClaw. Mas eu não vou entrar nesse tópico aqui agora, né? Então, por exemplo, o que ele faz, né? Ele vai pegar e vai me guiar aqui passo a passo sobre como eu posso conectar isso aqui, né? Então, não existe um conector direto do MetaEdges, mas existem conectores como Supermetrics, blá, 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 blá. Então, o que ele tá falando para mim é que ele tá dizendo assim, que não existe um conector direto pro MetaEdges, porque a Meta não fez esse conector, que é o que a gente viu aqui, esses conectores, que é o MCP no caso, né? Então, não tem esse MCP. Mas o que você pode fazer é pegar esse passo a passo aqui e você gerar esse token que ele está fazendo aqui e você colocar esse token aqui dentro, né? Então, ele até criou aqui, ó, vou criar um arquivo de configuração do seu projeto. Ponto. Criei o env.metaEdges na pasta do seu projeto com os campos para você preencher. O que você precisa fazer agora é seguir os passos acima, editar o arquivo, ou seja, você não precisa nem editar o arquivo, né? Você chega aqui e fala aqui, ó, token é tal. E aí você vai colar o token, ele vai atualizar o arquivo. Então, quando você vai fazendo pegando todas essas chaves APIs, de todas essas ferramentas e você vai colocando elas na pasta que está todos os seus projetos, onde está suas copies, seus criativos, todas as suas campanhas, você consegue fazer com que o Cloud ele tenha uma visão mais detalhada e uma visão cross-platform. Então ele consegue conectar e analisar o que a Meta está fazendo, como está performando os criativos, quais são os criativos que está performando. Aí ele pode pegar a pasta do projeto e organizar os criativos que melhor performaram de janeiro, separar os que pior performaram. Ele pode criar pastas falando assim, ó, criativos que performaram uma vez, 3 vezes, 5 vezes. Ele pode categorizar para você. Ele pode conectar isso aqui com um conector do Google Sheets, que se eu não me engano já tem padrão aqui, né? Então ele tem aqui conector do Google. Vamos dar uma olhada aqui só para desencargo de consciência. Então, ele tem aqui, vamos ver aqui, web, desktop. Aqui tem o do Google Drive, né? Então, ele consegue vir aqui. Inclusive, você consegue vir aqui e adicionar conectores. Então, ele tem, tipo, mais uma porrada de conector aqui dentro, né? Então, você pode pegar aqui, tipo, o Google Drive e tal, né? Tipo, sei lá, aqui deve ter aqui, vamos ver, Sheets. Não, Excel? Não, Drive, então é pelo Drive mesmo? Então é pelo Google Drive, né? Mas você pode pegar, por exemplo, e conectar ele com um Google Sheet e ele vai, por exemplo, atualizar para você uma planilha de Excel e vai colocando lá o que está performando, o que não está performando. Então você pluga, por exemplo, você pega a API do Google Analytics e você consegue saber quantas pessoas entraram no seu site, fizeram um funil. Então qual criativo trouxe qual pessoa, até onde a pessoa desse criativo foi, até onde a pessoa daquele criativo foi. Então você consegue fazer absolutamente tudo. Isso que eu tô falando numa camada superficial
aqui, né? Porque a gente pode ir numa camada mais profunda, onde você consegue também plugar conectores que nem o Canva Design, que nem o Gamma App e tal, e você consegue também pegar esses criativos que estão performando bem e criar novas variações automaticamente desses criativos, né? Então você cria essas variações ali e aí, tipo, cara, você consegue fazer basicamente tudo. Você consegue administrar uma área de marketing de ponta a ponta usando o Cloud Coworking, né? Então eu tô dando um exemplo aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo. Mas, Bruno, qual que é a diferença do Cloud Coworking e do Cloud Código, que é esse Cloud Code que tem aqui? A principal diferença, ao meu ver, é que são duas, né? A primeira é que você consegue não só plugar as pastas aqui, né? Então você consegue vir aqui, plugar essa pasta aqui também, como você também consegue plugar o seu GitHub aqui. Então, por exemplo, se você tem uma landing page no ar, você tem um site, você consegue plugar esse seu site para um diretório do GitHub e plugar o seu diretório aqui dentro do Cloud Code. Então você consegue atualizar o seu site aqui mandando um prompt para cá. Você consegue pôr pixels de tracking, você consegue tirar pixels, você consegue mudar texto, você consegue mudar a sua landing page inteira através do Cloud Code, né? Tô dando um exemplo aqui esdrúxulo, né? Mas assim, você pode fazer isso. Na minha visão, a principal diferença dos dois é, além dessa capacidade dele, né, ter esse foco maior em código e ele ter essa capacidade de conectar com o GitHub, você também tem essa questão aqui de solicitar permissão, aceitar edições automaticamente e o modo planejamento, coisa que o Cloud Coworking não tem, né? Então, ele só vai executando as coisas, né? O que ele faz é que ele te dá os passos e ele pede autorização, ele te pergunta as coisas e tal, mas diferente do Cloud Code ali, ele realmente vai te perguntando tudo, você pode ter um controle maior do que o Coworking. Mas, assim, não vejo realmente uma diferença muito grande, tá? Então, beleza, assim. Então, o que a gente viu agora é que com o Cloud você pode realmente evoluir a sua estrutura, né? Então, assim, se você olhar, né, vamos voltar aqui para o nosso doczinho aqui, né, que ele está aberto aqui. Então, assim, se você olhar aqui o Cloud, né, então aqui quais são os use cases mais populares que ele tem na prática, né? Então a galera tá usando para gestão de arquivos, relatórios, né? Então você consegue, pegando coisas muito básicas, né? Então você consegue, por exemplo, jogar o Notion aqui, né, que tá espalhado no Notion, no Google Drive, no Google Docs, e você consegue, tipo assim, falar para ele assim, cara, analisa aqui meu Google Drive e, tipo, monte uma apresentação baseada em tudo que tem nessa pasta aqui. Então, leia os dados dessa pasta, então você dá uma pasta de um projeto específico e você fala assim, leia tudo e monte uma apresentação sobre o projeto inteiro. E ele vai montar uma apresentação. Ó, pega esse PDF aqui, pega esses 100 PDFs e organiza isso aqui no Excel. Então, assim, tudo que tem essa parte de dados, principalmente área administrativa, né, no geral, cara, o Coworking, assim, ó, maravilhoso, né? Então, o fato dele se conectar via MCP nessas coisas inteiras, em todas as plataformas, você consegue, não sei nem se existe essa palavra, né? Transmutar ali informações de uma para outra, ou cruzar essas informações e criar novos dados a partir de todas essas esferas. O que, na minha visão, cara, isso é fantástico, né? Porque pensa a economia de trabalho que a gente não tem. E aí, né, abrindo um parênteses, o que passa a valer a partir desse momento é muito a sua criatividade, né? É a sua capacidade de você entender a capacidade da ferramenta, que é o que eu estou tentando te expor aqui, e a partir disso você ser criativo para entender como usar essa capacidade dela ao máximo, né? Então, como você cruzar dados, como você transformar um banco de dados do Notion numa apresentação do PowerPoint, de você transformar uma planilha de Excel numa proposta comercial e assim por diante, né? Transformar dados numa coisa mais visual. Então dá para fazer muita coisa, né? Você pode fazer pesquisa na internet também, você pode criar documentos, né? Tipo, que é o que eu tô explicando. Você pode agendar tarefas, né? Então ele tem esse schedule aqui, que eu acho isso muito legal, mas de novo requer o computador ligado e o app aberto. E você também pode fazer esses aqui que eu usei de exemplo, né? Jogar do Excel para criar um PowerPoint e assim por diante, né? Então, cara, eu vou pular um pouco aqui do que a comunidade está falando do Cloud Code, né? Mas eu fiz uma análise sobre o que as pessoas estão falando na internet, no Reddit, no X, no YouTube e no Hacker News. E hoje o sentimento do Cloud, ele tá positivo, mas, tipo, cara, uma galera tá super cautelosa, tá tipo assim, mano, muito acesso, muita liberdade, IA, tipo, assim, opa, até onde aí vai os limites, né? E
tá tudo bem, eu imagino que seja isso mesmo, né? Então, quais são os pontos fortes e os fracos do Cloud Coworking, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que o Cloud Coworking, ele tem uma autonomia real, então ele executa multi-step sem uma supervisão constante, ele tem uma UX polida, né? Então, de novo, você só entra aqui, a UX dele é super simples, né? Você tem uma organização de arquivos excepcional, você consegue ter um sistema de plugins crescendo rapidamente, você tem tarefas agendadas, você tem um sandbox, né? Então ele não acessa nada fora da pasta que você der para ele, né? Você consegue colocar Excel e PowerPoint e fazer esse cross-app, né? Que eu falei de transferir informações entre os aplicativos, né? Instruções globais e por pasta, com contexto persistente. Lembrando que, para o contexto ser persistente, vocês têm que ter essa organização aqui, né? Então tem que estar documentado o projeto inteiro, né? Então tudo que vocês fazem num projeto, você usa muita IA nesse processo, você sempre tem que pedir para ele ter um documento, tipo leia-me, tipo descrição do projeto, sei lá, onde você tem um markdown dando um contexto do projeto, porque a IA precisa desse contexto, porque o Cloud esquece as coisas, né? Então ele também tem onde está esse contexto persistente, ele tem um ROI claro, tipo, óbvio, né? Ele tem o Cloud Opus, e cara, o Opus é assim, sinistro. Tipo, o Opus pra mim mudou o jogo, assim, em questão de IA. E ele é Enterprise Ready, né? E aí o preço alto é um problema, limite cai muito rápido mesmo. O Windows tá bugado ainda, uma ferramenta individual não tem time, ele ainda tem vulnerabilidade de prompt injection, não tem mobile nem Linux, requer 16 GB no drive, né? Tipo, beleza, né? Tipo, compute, né? Fica no computador, não entendi isso aqui, mas pelo que eu entendi, ele tem que ficar no computador e o computador tem que estar ligado e o app aberto. Não tem um CRM nativo, tipo, whatever. Microsoft, edição de vídeo ainda muito limitada e o uso caiu 60% por limite nos últimos meses, né? Então, a galera reportou. Beleza, assim. Então, Vou pular um pouco essa parte, né? Então, assim, agora que você entendeu, né, essa ferramenta, entendeu a capacidade dela, e eu não precisei ficar te explicando as coisas e mostrando, organize sua pasta de downloads, monte uma apresentação. Que isso aí, cara, se você digitar Cloud Coworking no YouTube, você vai ver, tipo assim, dezenas de pessoas falando sobre isso. Tô te mostrando aqui o papo reto, assim, de como você pode criar superpoderes e realmente usar o Cloud Coworking com todo o potencial, tá? Então, agora que você entendeu essa fotografia do Cloud Coworking, você tá entendendo, você tá pensando assim, tá, mas Bruno, tipo assim, você abriu minha cabeça, mostrou aqui que existe um potencial muito grande para a ferramenta. Não tenho nem ideia de como fazer tudo isso, mas tudo bem. Mas assim, e o OpenClaw? Como ele se encaixa em tudo isso, né? Então a gente vai falar um pouco agora dessa diferença do Cloud e do OpenClaw. Então eu vou fazer aqui uma breve comparação então entre as empresas, né? Então você tem o Cloud Cowork, que ele é um desktop agent, né? Então ele é focado em arquivos locais, ele tem esse preço alto, ele tem execução autônoma, sandbox, plugins enterprise e a fraqueza dele é que ele é Mac first, né? E ele é individual. Já o ChatGPT, ele é um agent web, então ele é muito bom em formulários, em browser, etc. Navega pela web autonomamente, ampla disponibilidade, blá blá, mas ele é mais lento, menos foco em arquivos locais e, convenhamos entre nós aqui, o ChatGPT, ele é um pouquinho mais burro do que o Opus, né? A Microsoft Copilot, puta, eu nem escuto as pessoas falarem de Microsoft Copilot direito. E se você usa, eu sinto muito, eu acho. Mas assim, né, ele é menos autônomo, né, ele é mais assistente do que um agente e tal. O Gemini, que o Gemini tá bombando, o Google tá mandando bem demais. Então ele realmente tem muitas ferramentas, muitas integrações, mas ele ainda tem uma autonomia limitada fora do ecossistema da Google. Mas eu realmente acho que o Gemini tá, tipo assim, cara, mandando ver. E aí você tem esse rapazinho aqui, esse novo jogador em campo, que é o OpenClaw, que ele é um agente pessoal e ele custa muito mais caro do que todos esses caras juntos, mas ele é muito mais customizável e ele tem alguns riscos de segurança, etc. e tal. Então essa aqui é uma fotografia comparando eles. Então vamos falar especificamente agora do Cloud Cowork versus o OpenClaw, tá? Então esse aqui é o resuminho que o meu OpenClaw gerou. Inclusive, essa apresentação inteira aqui é o OpenClaw que gerou, tá? Então assim, né? Aqui o Cloud Cowork, a gente tem essa interface de desktop, e aí você vai falar pra mim, mas Bruno, o Cloud lançou o Remote Access, né? Remote Access. O que é esse Remote Access? Quer dizer que você pode acessar o seu Cloud de qualquer lugar, né? Então, isso aqui é sensacional. Então, você pode acessar ele, né? Deixa eu abrir aqui. Remote Control. Então, ele lançou esse aqui, ó. New Cloud Remote Control. Kick off a task in your terminal e pick up from your phone while you take a walk or join a meeting, né? Então, basicamente, você consegue conectar no seu terminal e você consegue continuar trabalhando, né? Então, muita gente falando assim, nossa, isso aqui acabou com o OpenClaw, blá, blá, blá. E de fato, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal mesmo, mas são propostas diferentes e eu vou te explicar com detalhe, tá? Então, mesmo com o Open Control ainda,
ele ainda tem uma interface, ok, desktop, mas agora você também consegue acessar mobile, ok, legal. E o OpenClaw é mais focado em messaging, né? Tipo, ferramentas de mensagem. Disponibilidade é de fato quando o aplicativo está aberto, então se seu computador entrar em modo de repouso ou qualquer coisa, ou você ficar 10 minutos com o terminal parado, ele vai desconectar. Já o OpenClaw roda 27.4 numa máquina dedicada ou numa VPS, né? Arquivos locais, beleza, arquivos locais. Memória persistente, mais ou menos, né? Fazendo daquele jeito que eu falei, de criando markdown e criando contexto, funciona, mas você sempre tem que ficar carregando esse contexto. E já o OpenClaw ele tem essa memória contínua, né? Aqui você tem o Cloud, ele consegue executar tarefas agendadas, né? O Chrome nativo aqui no OpenClaw. Você tem plugins de Marketplace, você tem o Claw Hub. Inclusive, assim, eu acho que tirando o MCP, eu acho que todas as skills do Cloud rodam no OpenClaw, porque o OpenClaw usa por trás do capô um terminal ali também. No caso, eu uso com o Cloud, então as skills funcionam, tá? Então, acho que o grande diferencial aqui é realmente o MCP. Setup técnico, né? Zero, cara. O Cloud Cowork, ele é para você que não entende nada de tecnologia, mas ele também é para qualquer pessoa que entende tecnologia. Já o OpenClaw, ele tem um nível de dificuldade ali, mas eu tenho um mini curso de 2 horas, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu, cara, não sou uma pessoa técnica e eu gastei um mês quebrando a cabeça, eu consegui montar o OpenClaw, eu uso ele na minha operação constantemente, e aí eu fiz um passo a passo ali dedicado, o link tá aqui embaixo, uma bagatela de R$90, você tem tudo pronto ali, você pode instalar o seu OpenClaw. Tá? A gente tem um custo mensal aqui de R$2.200, e aqui você tem um custo, de fato, de 0 a 3 mil. Eu gasto em média de R$1.300 a R$1.500 por mês com o meu OpenClaw. Beleza, assim, acho que é um custo ok, tá? Aqui tem a segurança, né? E aqui tem outra segurança. Então o OpenClaw, ele realmente tem mais muito risco de segurança. Já o Cloud Cowork, eu ainda entendo que ele tem essa vulnerabilidade do Prompt Injection, mas tipo, ok, né? Cloud apenas, multimodelo aqui, proatividade só com schedule manual, proatividade por natureza e knowledge workers não técnicos. Então o Cloud Cowork, ele é ideal para pessoas não técnicas. Já para o OpenClaw, ele é mais para tech savvy, que é esses entusiastas de tecnologia como eu e você. Então, essa é a grande diferença aqui, tá? E aí eu vou mostrar aqui na prática para vocês o que eu tenho feito aqui com os dois, tá? Então, vamos voltar para o nosso desenho aqui, tá? Então, a diferença principal que eu acho aqui do Cloud Cowork, né, além dessas que eu citei, são algumas, tá? A primeira coisa que eu vejo aqui do OpenClaw, que é esse carinha aqui, ele é muito proativo, né? Então, por exemplo, assim, tá? Eu vou pegar aqui o meu OpenClaw que ele me mandou hoje de manhã, né? Então, o OpenClaw veio aqui hoje de manhã. Deixa eu carregar aqui, tá? Então, ó, o OpenClaw ele chegou para mim aqui de manhã e falou várias coisas para mim, né? Então, ele chegou aqui, aqui, ó. Então, ele mesmo se auditou às 7 da manhã. Ele falou assim, mano, você tá com chaves de API expostas aqui nos seus arquivos de texto. Mano, olha, seu storage aqui tá estourando. Mano, ó, seu workspace tá crescendo, ó. Mano, teve um erro aqui numa automação de um cron. Olha, você tem agentes aqui inativos. O que você quer fazer com esses agentes, né? Então ele vai lá, ele atualiza ele mesmo, ele atualiza as skills, ele limpa os logs, ele atualiza no Mission Control, ele atualiza o GitHub. Então, tipo assim, ele faz tudo sozinho, né? Então ele chega aqui, ele é conectado com toda a minha estrutura. Então ele já chega aqui, já me dá minha agenda, me fala o que é urgente, ele me fala e-mails que pedem atenção. E aí eu montei para até uma automação falando para ele assim, ó, overnight report. Então eu falei assim, cara, baseado em tudo que você aprendeu sobre mim ontem, né, nas últimas 24, 48 horas, o que você acha que a gente pode melhorar, né? Me traga ideias. E aqui ele falou, pô, você lançou esse mini curso de OpenClaw, a gente pode fazer isso aqui e automatizar isso. Pô, a gente pode criar aqui um workflow que sempre que você tiver uma reunião, eu vou te mandar aqui um report das informações para você levar essa reunião já pronta. Pô, outra coisa, notei um padrão de gargalo de vendas, onde o Bruno aqui tá sendo um gargalo de todas as publis e tal, blá, 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 blá. E aí, tipo, cara, ele me traz todas as coisas, né? Ele traz outro ponto assim, né? Pô, eu montei, né, a gente tem um agente aqui de conteúdo, e aí eu achei os conteúdos que meu agente gerou ruins, e eu falei, olha, os conteúdos estão ruins. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu vi que você achou os conteúdos ruins, então eu quero entender o que a gente tem que fazer pra melhorar esses conteúdos. Então, cara, essa proatividade, essa capacidade de analisar tudo que a gente fez em conectar com todas as minhas ferramentas, ter essa visão analítica 360 de forma proativa, meu amigo, você não encontra isso em nenhum lugar. E para mim, isso aqui é o maior diferencial competitivo do OpenClaw. Então é essa proatividade com essa inteligência cross platform. Deixar em inglês aqui. Então assim, ela tem essa análise cross assim de todos os apps,
todas as tasks, todas as coisas feitas e tudo mais, né? Outra coisa que eu gosto muito, cara, é essa memória persistente, né? Então a capacidade dele ter essa memória onde ele conecta os pontos, né? Então ele chega e fala assim, cara, isso aqui que você fez, ó, você recusou isso aqui ontem, você falou com tal coisa, você mandou um e-mail, você recebeu um e-mail 3 vezes de suporte, talvez você esteja tendo um problema no seu suporte. E ele proativamente ir lá analisar a minha ferramenta de suporte e voltar para mim e falar assim, Bruno, eu identifiquei que você recebeu 3 e-mails de suporte e eu analisei a sua ferramenta de suporte e vi que a mesma reclamação de diversas pessoas está acontecendo e tá aqui uma sugestão para você resolver esse problema aqui. Não é incrível isso? Isso é incrível, fantástico. Eu não sei como eu vivi sem isso na minha vida. Então essa inteligência de dados, ela é muito bizarra. E isso é muito legal porque ele tem essa memória de lembrar as coisas de ontem, de anteontem, de etc. Então essa memória persistente aqui, ela é simplesmente incrível. E ele consegue entender os dados e cruzar os dados entre todas as áreas, né? Outra coisa que o OpenClaw também tem, né? Então, o OpenClaw, ele é multi-agent, né? Então, você consegue ter múltiplos agentes trabalhando ao mesmo tempo. Tudo bem que no Cloud Cowork você consegue vir aqui e rodar um comando aqui, né? Então, você roda um comando aqui e você consegue abrir outra pasta aqui e rodar outro comando aqui, tá? Então, você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo aqui, fazer eles em paralelo. Mas, cara, você não consegue ter uma operação com multi-agentes que nem essa, onde você tem aqui um agente específico para cada coisa. Um agente para conteúdo, um agente para marketing, um agente que administra o meu SaaS inteiro, todas as áreas do meu SaaS. Ele pluga no meu banco de dados, no meu gateway de pagamento, no meu suporte, na minha ferramenta de analytics, né? no meu analytics de produto, nas gravações do produto. Eu consigo ter uma visão 360 e ter uma IA proativa olhando a minha empresa e falando assim, entendi padrões, entendi questões aqui, olha só isso aqui, olha isso aqui que está acontecendo. Então, cara, esse tipo de inteligência é bizarro, né? Então, esse aqui é um report que ele me gerou agora. Ele falou, olha, seu faturamento tá tal, sua receita das 24 horas, dos 7 dias, ó, você teve falha de pagamento, o seu saldo, ó, olha o seu funil, você tem 4 clientes em risco aqui, né? Olha aqui, você tem as suas sprints agora, isso aqui que seus devs estão fazendo, isso aqui está atrasado, olha isso aqui está atrasado. Olha o que tem de oportunidade de palavras-chave para você melhorar seu ranqueamento. Gente, outro nível, entendeu? Muito legal, multi-agente, você tem essa inteligência, né? Inteligência por especificidade. Né? Então, por exemplo, você tem essa inteligência por diversas formas. Então, você pode ter vários agentes fazendo várias coisas específicas e assim por diante, tá? Então, na minha visão, o Cloud, ele é muito bom para galera usar para qualquer coisa no dia a dia, mas ele não é esse assistente pessoal que ele trabalha 24/7. O Cloud, mesmo com Remote Access, ele é muito bom e você pode trabalhar agora literalmente em qualquer lugar, mas seu PC tem que estar ligado, você tem que estar, né, com conexão, não pode deixar 10 minutos ausente, etc. Né? Tem essas pequenas deficiências que eu realmente acredito que isso vai ser modificado ao longo do tempo, né? Mas, cara, é muito diferente, né? Agora, cara, essa questão dos MCPs é muito massa, isso o OpenClaw não tem. As skills do Cloud são muito massa, o OpenClaw tem, tá? Mas o MCP, na minha visão aqui, é o grande diferencial competitivo, assim, né? O fato de você fazer um MCP, isso é muito legal. Já o OpenClaw, ele só funciona se você tiver API ou colocar um token ou você passar o seu login e senha para a ferramenta, o que eu acho perigoso. Então, mas os dois te levam para o mesmo lugar, né? Então, essa visão multi-platform aqui que a gente falou, essa inteligência cross-platform, você consegue ter o mesmo resultado dentro do Cloud Cowork também, fazendo todas essas gerações. Seja da chave API, né, também né, seja aqui dos conectores, seja dos plugins, né? Então você também consegue acessar esses dados aqui, salvar eles no Markdown, né, montar o projeto e você consegue ter tudo acesso a tudo isso aqui. Já o OpenClaw, ele tem essa outra proposta, né? Então agora, pra gente concluir esse longo vídeo de quase 50 minutos, só por Deus, obrigado a você que chegou até aqui, inclusive, se você tá curtindo e achou que está gerando valor pra você, não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal, que esse aqui deve ser o take 5 ou 6 que eu tô gravando, então hoje eu tô mais de 1 hora gravando. Mas assim, a conclusão é que eu cheguei assim, ó. O Cloud, ele naturalmente, ele vai ir para uma esfera de cada vez mais simplificar
para que qualquer pessoa tenha superpoderes. Então, o que o OpenClaw propõe a fazer, de você virar esse super empreendedor, esse super profissional, a minha aposta é que o Claude, assim como a OpenAI, que comprou o OpenClaw, vão ir para esse caminho de você ter mais superpoderes, de você poder ter essa visão multiplataforma, para você ter essa visão de dados, para você cruzar informações, para você gerar outputs de coisas que você demoraria muito tempo para fazer. Então eu acho que naturalmente é um caminho onde todo mundo vai chegar no médio prazo, ou inclusive esse ano. Mas eu sinto que a proposta do Claude é ela ser esse vibe working e não esse assistente pessoal que vai lá proativamente e executa as coisas. A proposta do Claude, ela é te dar ferramentas para que você use o seu potencial e você potencialize as suas habilidades em 10 vezes e você seja super poderoso. O OpenClaw, ele te dá esse potencial, mas ele faz por você. Você dá o problema e ele resolve o problema. O Cloud Cowork, você dá o problema, ele resolve com começo, meio, fim, acabou. O OpenClaw não tem um fim. Ele vai até onde você quiser que ele vá. E eu acho que a principal diferença é essa, né? Dessa proatividade, dessa memória. Mas eventualmente eu acredito que o Claude vai ter sua memória também. Talvez o Claude futuramente tenha essa proatividade. Não sei ainda. Mas é a direção onde as IAs estão indo. Então, galera, eu acho que a conclusão do vídeo que a gente pode chegar é assim. Se você hoje quer ter esse assistente pessoal, uma coisa mais parruda e completa, usa o OpenClaw e eu recomendo. Eu não acho que é só um hype. Eu realmente acho que essa ferramenta é fantástica. Agora, ela tem uma curva de aprendizado. E se você quer aprender a usar IA e usar o Cloud para uma forma mais profissional e mais avançada, que nem eu mostrei para você, que você pode construir todo esse diretório, essas pastas, as skills e tudo mais, o Cowork ele é fantástico para começar, porque ele é muito mais simples e ele opera localmente. E agora, no Remote Access, você também pode acessar do seu celular. Então, galera, estamos em novos tempos. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te aberto a cabeça de alguma forma. Não esquece de deixar seu like para apoiar o canal. E tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.